Salve, salve, alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Coronel Murilo Serpa. Estamos de volta e hoje nós vamos gravar mais uma videoaula. Vamos falar sobre produtos notáveis. Eu considero esse conteúdo um assunto muito importante, porque quem for se formar, fazer a graduação de matemática, isso aqui é um pré-requisito, para a disciplina de cálculo. Certo? Como também tem inúmeras aplicabilidades, em diversos ramos aí do conhecimento, certo? E hoje nós vamos dar ênfase a esse conteúdo muito importante, que é produtos notáveis. Nós vamos iniciar, certo, com o produto da soma pela diferença. Então, o que é um produto notável? Algumas multiplicações ela aparecem na matemática com muita frequência, o que torna esses produtos notáveis, certo? Então, o produto da soma pela diferença. Gente, observa aqui na expressão abaixo que eu tenho A mais B, que representa uma soma, e A menos B representa uma diferença, certo? Então isso aqui se chama produto da soma pela diferença, certo? Como é que eu calculo o produto da soma pela diferença? Existe uma estratégia. O produto da soma por uma diferença, ela resulta no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quem é o primeiro termo? Aqui na soma, é A. E quem é o segundo termo? É B. Quem é o primeiro termo aqui nessa diferença? É A. Quem é o segundo termo? É B. Então, o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo é A. Então, A ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo, menos o quadrado do segundo termo, porque o segundo termo é B, então B ao quadrado. Então, A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Então, essa expressão representa o produto da soma pela diferença. É bem simples, Vamos dar continuidade. Agora, nós vamos aqui aprender o quadrado da soma e o quadrado da diferença, certo? Quadrado da soma. Eu tenho aqui a expressão A mais B. Então, A mais B é uma soma. Só que essa soma está elevada ao quadrado, certo? Então, como é que eu calculo o quadrado dessa soma? O quadrado de uma soma resulta no quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, A mais B ao quadrado, vai ser igual a quem? O quadrado do primeiro termo é A, então A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então mais 2AB. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é B, então mais B ao quadrado. Então, o quadrado da soma de A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Certo? Sempre façam isso quando você se deparar com o quadrado da soma. O quadrado da diferença, ele é bem semelhante. A diferença aqui é que nós temos o sinal de subtração, certo? Então vamos lá. Quadrado da diferença. Veja que vocês têm dois termos, O primeiro termo é A e o segundo termo é B. Então A menos B elevado ao quadrado. Isso aqui se chama quadrado da diferença. Então o quadrado da diferença é igual o quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo é A, então A ao quadrado, menos 2 vezes, 2 vezes você coloca um 2, 2 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui fica o nosso resumo. O quadrado de uma diferença resulta no quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, A menos B ao quadrado, resultou no quadrado do primeiro termo, que é A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que resultou em menos 2AB, e mais o quadrado do segundo termo, que é mais B ao quadrado. Certo? Isso aqui se chama produtos notáveis, tá? Agora nós vamos trabalhar alguns exemplos para a gente fixar aqui o nosso conhecimento. Então vamos para o nosso primeiro exercício resolvido. Seu João comprou um terreno que tem um formato retangular, conforme ilustra a figura abaixo.
Qual é a expressão que representa a área do terreno comprado por seu João? Observe, gente, nós temos aqui um retângulo, certo? Com as seguintes dimensões, ó. O comprimento dele, que no caso aqui é a base, está representado por uma soma A mais B. E a largura, né, que no caso aqui do nosso retângulo, representado pela altura, nós temos a dimensão A menos B. Ele pergunta o seguinte: qual é a expressão que representa a área do terreno comprado por seu João? Gente, se nós temos um retângulo, a área de um retângulo, que eu coloquei aqui, a R, a área de um retângulo, ela é obtida multiplicando a base pela altura, certo? B vezes H. Quem é a base? Ó, a base, nós temos aqui uma soma, né, de dois termos, ó, A mais B. Qual é a altura? Que a altura está representada por A menos B. Então, para calcular a área de um retângulo, né, coloca aqui AR, a área do retângulo, é só multiplicar a base pela altura. Quem é a base? É A mais B. Vou colocar aqui no parênteses, ó, A mais B. Certo? Vezes. Quem é a altura? Que é a altura A menos B. Novamente eu coloco aqui dentro do parênteses. A menos B. O que é que nós temos aqui? Nós temos, observe, aqui nós temos uma soma e aqui nós temos uma diferença. Então, o produto da soma pela diferença, certo? Aí você vai aplicar aquela regrinha que eu passei pouco instante para vocês. Como é que eu calculo o produto de uma soma por uma diferença? Quadrado do primeiro termo, né? Quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo é A. Então, o quadrado do primeiro termo, então é A ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo, que é o segundo termo é B. Então, B ao quadrado. Então, essa é a expressão, galera, que representa a área, né, do terreno comprado por seu João, certo? A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Nós aplicamos aqui, foi o produto da soma pela diferença. Vamos trabalhar mais um exercício. Roberto ganhou um tabuleiro de xadrez no formato de um quadrado, cujo lado mede x mais y. A figura abaixo ilustra essa situação. A expressão que representa a área do tabuleiro de Roberto é... Gente, observe que nós temos aqui um tabuleiro, né, no formato de um quadrado. O quadrado, ele é uma figura plana que possui todos os lados iguais. Então, eu posso dizer, se esse lado aqui é x mais y, então todos os outros três lados também é x mais y. Aqui é x mais y, né? Aqui é x mais y, certo? E aqui também é x mais y. Por quê? Porque o quadrado tem os quatro lados iguais. Certo? O quadrado é uma figura plana que tem todos os lados iguais. Aí vem o nosso comando da questão. A expressão que representa a área do tabuleiro de Roberto. Então, galera, para eu calcular a área de um quadrado, ó, abaixo eu vou aplicar a seguinte expressão. A área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Certo? Eu posso dizer que a área do meu quadrado, vou chamar de aqui, a área do quadrado, vai ser igual ao lado elevado ao quadrado. Quanto é que vale o lado do quadrado aqui, ó, do tabuleiro, né? X mais y. Então, x mais y elevado ao quadrado. Então, agora é só desenvolver esse quadrado, tá certo? O que é que eu tenho aqui, ó? Quadrado da soma. Observe que x mais y é uma soma. Como ele está elevado ao quadrado, então é o quadrado da soma. Então, a área do meu quadrado vai ser igual ao quadrado da soma de x mais y. Né? Como é que eu desenvolvo isso? Vamos aplicar aquela estratégia que eu passei para vocês. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo é x. Então, o quadrado do primeiro termo é x ao quadrado. Mais
duas vezes. Duas vezes você coloca um 2. E o sinal de vezes. Duas vezes. O primeiro termo, que é o primeiro termo, é x. Coloca o x. Vezes o segundo termo, que é o segundo termo, é y. Coloca o y. Mais o quadrado do segundo termo, que é o segundo termo, é y. Então você coloca y ao quadrado, certo? E por fim, a gente finaliza aqui com os cálculos. Então a área do quadrado é igual. Repete o x ao quadrado. Vamos calcular x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. E aqui você multiplica 2 vezes x vezes y. Gente, uma multiplicação de número com letra é só colocar o número junto com a letra. Então 2 vezes x vezes y dá 2xy. 2xy. E repete o y ao quadrado, certo? Então tá aqui, a área do quadrado, né, a área do tabuleiro, né, que Roberto ganhou, é representado pela seguinte expressão. Ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, a alternativa que melhor representa é o item E de elefante, certo? Muito bem. Vamos trabalhar mais outro exemplo, né? A gente concluir a nossa aula de hoje. Então, em uma aula de arte, Mariana fez um desenho em uma folha de papel e pintou com as cores azul e amarelo. A figura abaixo representa o desenho de Mariana, certo? Então, a expressão que representa a área do quadrado pintado de amarelo é, então, gente, Mariana fez esse desenho, né? Pintou de azul e amarelo. E a questão quer saber qual é a área do quadrado pintado de amarelo, certo? Então vamos observar a imagem. Então observe que aqui nós temos um quadrado, né? Ó, dividido em 4 partes, né? O quadrado maior, o lado dele mede A. Observe, todinho aqui mede A, certo? Esse retângulo aqui tem esse lado medindo B. Certo. Então o lado do quadrado amarelo, ó, a gente observar direitinho, o lado do quadrado amarelo vai ser o lado total do quadrado maior menos o lado desse retângulo aqui, que é B. Então esse lado aqui, ó, vai ser A menos B, certo? O lado do quadrado amarelo vai ser A menos B. Como o quadrado tem 4 lados iguais, então esse lado aqui também é A menos B, ó. E aqui também é A menos B, certo? E esse lado aqui também é A menos B. Então tá aqui. O quadrado amarelo tem lado A menos B. Mas a questão quer saber qual é a expressão que representa a área do quadrado pintado de amarelo. Então, novamente, como eu tenho um quadrado, o lado do quadrado, a área do quadrado, ela é obtida multiplicando lado vezes lado, né? Que é lado ao quadrado. Então a área do quadrado, isso é igual a área do quadrado amarelo, certo? Quanto equivale o lado do quadrado amarelo? A menos B, né? Porque o lado todo mede A e esse pedaço aqui mede B. Então o lado do quadrado amarelo é A menos B. Eu pego A menos B e elevo ao quadrado, certo? Que a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Se o lado é A menos B, pego o A menos B e elevo ao quadrado. Agora é só desenvolver aqui o produto notável, né? O quadrado da diferença. Observe que A menos B é uma diferença, só que está elevado ao quadrado. Então isso aqui se chama quadrado da diferença, certo? Como é que eu calculo o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo é A. Então A ao quadrado. Menos, como eu tenho uma diferença, eu coloco o sinal de menos. 2 vezes. 2 vezes é 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é o segundo, é B.
mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é b, então o quadrado de b é b ao quadrado. Certo? Pronto, agora é só desenvolver esse cálculo. Então a área do quadrado vai ser igual a ao quadrado, eu vou repetir, menos. E aqui eu vou multiplicar. 2 vezes a vezes b é 2ab. Você vai colocar o número junto com as letras. Então 2ab. E o b ao quadrado a gente repete, ok? Então, galera, a expressão que representa, né, a área do quadrado pintado de amarelo é essa aqui, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né? Nossa alternativa aí tem C de casa. Gente, essa era a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.